Maitei, Baei Chapa! Bem-vindos ao canal Tupã Thunder God. Finalmente terminamos a história principal de Horizon Forbidden West. Para quem quiser ver, as lives estão disponíveis no canal. Tivemos muitas revelações bombásticas, algumas teorias que já falei aqui no canal se confirmaram, outras estavam erradas, algumas dúvidas ainda não foram respondidas e outras até foram, mas não ficaram muito claras. Nesse vídeo eu vou resumir os acontecimentos do jogo, explicar as revelações que tivemos no final e discutir o que pode acontecer a partir de agora. Obviamente esse vídeo está cheio de spoilers, então se você ainda não terminou o jogo, então recomendo você assistir outros vídeos do canal. Mas antes gostaria de agradecer os mais de 2.400 inscritos no canal e que se cada um fizesse um cavalo de força, já seríamos mais potentes que o caminhão mais rápido do mundo, o Iron Knight. Agora, Yaha amo! Tupã Thunder God. Antes de explicar o final, vamos relembrar os principais acontecimentos da história principal do jogo. Vimos nas HQs que a Aloy sai escondida da festa de comemoração da Batalha de Meridiana, e o jogo começa literalmente 6 meses depois, com Aloy seguindo uma pista de que haveria uma cópia de Gaia em uma base de lançamento de foguetes do Far Zenith. Vol ficou encarregado de encontrá-la e não conseguiu nem fazer a barba. Ela descobre que o Far Zenith roubou essa suposta cópia para terraformar o novo planeta que eles iriam, mas que na verdade era um vírus que Travis Tate elaborou para sabotá-los. Eles voltam para a Meridiana e Aloy é avisada que viram a luz vermelha sair do ápice. Ela sobe para investigar e descobre que Hades foi capturado por Silence em uma localização no Oeste Proibido. Aloy passa por Minéria e chega até Alcásia, limite do território Carja. Ela conversa com Fashave, primo de Avad, que passou a viver com os Tenacts, e consegue um salvo-conduto para viajar pelo Oeste Proibido. Porém, eles são atacados por Regala e seus rebeldes. Fashave morre e Kotalo perde o braço. Aloy repele o ataque e vence o campeão de Regala. Agora livre para viajar ao Oeste Proibido, ela vai até a localização de Silence, que estava acampando debaixo de um diabo metálico, e deixa um rastro até uma ruína antiga. Lá, ele revela que capturou Hades e o interrogou para descobrir tudo o que ele sabia, e o entrega para Aloy apagá-lo de vez. Depois, ela entra na instalação e descobre que ali era um centro de teste de malware que foi utilizado por Travis Tate para testar o Hades contra cópias incompletas de Gaia. Desses testes sobraram 2 cópias. Ela decide pegar as outras IAs para restaurar Gaia e encontrar a localização de Minerva em uma montanha próxima de Sonora. Quando Aloy pega uma das cópias, ela quebra seu foco para o Silence não espioná-la mais e surge alguém tentando entrar no local. Ela acredita que está segura porque só a chave genética de Elizabeth poderia entrar ali. Aí temos o primeiro grande plot twist do jogo. Para sua surpresa, a usurpadora chega e abre a porta. Mesmo quem não acompanha o canal já poderia juntar os pauzinhos e perceber que aquele grupo fazia parte do Far Zenith, já que já tínhamos visto um áudio com Tilda conversando com a Aloy. Agora quem acompanha o canal já sabe que eu venho cantando a bola de que a explosão da Odisseia era mentira e que o Far Zenith estaria relacionado com um sinal que separou as funções subordinadas. O que é novidade é o outro clone da Elizabeth chamada Beta, que pega a outra cópia de Gaia, revela a Aloy e aí o Zenith Eric ataca. Aloy derruba aquele coiso em cima dele e foge debaixo d'água, desmaiando e acordando em Sonora ao lado de Vol e da nova namorada dele, Zo. Depois de um ataque das máquinas em Sonora, eles aproveitam para entrar na Montanha Sagrada e descobrem que ali é uma espécie de caldeirão, derrotam um arador sagrado e Aloy encontra Minerva, que aceita voltar a ser parte de Gaia. Ao acordar, essa nova Gaia, que não é a mesma do jogo anterior e sim uma cópia que não conheceu Aloy nem viu o Zero Dawn pronto, baixa os dados do foco de Aloy e diz que para conseguir reverter o declínio da biosfera e acabar com a Praga Vermelha, ela precisa capturar as outras funções subordinadas para que seja possível executar as tarefas de correção. No caso de Hefesto, existe uma exceção de que ele só poderá ser assimilado se Gaia já possuir pelo menos outras 3. Caso contrário, será Hefesto que vai absorvê-la. Ao ir em busca de Éter, Aloy vai até o Bosque Memorial, que serve como uma espécie de sede dos Tenacts, conhece o chefe da tribo Rícaro e descobre que debaixo do trono dele tem uma entrada que dá acesso a Éter, mas ele só deixa ela entrar se ela ir até o baluarte e convencer o Tekote, chefe dos Tenacts do Céu, a vir participar de um evento na arena do Bosque Memorial. A Aloy destrói a proteção da tribo para convencê-lo a ir e Rícaro a deixa descer para pegar Éter. Ao voltar para a base, Gaia avisa sobre um pedido de resgate dizendo ser Ilítia. Ao chegar lá, ela encontra uma Zenith sendo derrotada por um grupo Óssera que usa um disco para desativar o escudo dela. Ao entrar no local, descobre que ali era um centro de pesquisa para preservar a vida humana do Far Zenith e que era
era um pedido de Beta para ser resgatada e levada até a base. Ao ir em busca de Poseidon, Eloy vai até Las Vegas e monta um respirador para poder mergulhar em uma parte da cidade que ele alagou e pegá-lo, ligando novamente os hologramas da cidade. Ao ir buscar Demeter, Eloy descobre que o lugar já estava ocupado por enviados da tribo Quen, que vieram de barcos além do Pacífico, talvez China ou Havaí, e conhece Alva. Juntas elas investigam o lugar e descobrem que ali foi desenvolvido o sistema de consumo de biomassa da praga Faro, que acabou com a vida na Terra e que a doutora Aquino criou as flores metálicas, tanto para proteger as sementes da praga, quanto soltar alguma coisa que matasse a praga, porém não deu certo. Depois, Eloy pega Demeter e a leva para Gaia. Agora com 3 funções subordinadas, ela pode ir atrás de Hefesto, mas como ele bloqueou o acesso nível alfa, que seria o de Elizabeth, ela precisa ir atrás do paradeiro de Ted Faro, que se instalou no seu bunker chamado Tebas em São Francisco, e conseguir a autorização nível ômega que ele criou. Eloy pega uma balsa até a cidade, que agora é uma ilha, e visita o assentamento de Terra Firme, que é liderado pelo sobrinho do imperador dos Quen, chamado de CEO. Eles entram na instalação e lá temos o segundo grande plot twist do jogo. Descobrimos que Ted Faro levou, além de um harém de esposas, alguns cientistas para pesquisar uma forma dele se tornar imortal. Ele de certa forma conseguiu, mas ao custo de que algumas de suas células crescessem descontroladamente como um câncer, e ele ficou com um corpo desfigurado e irreconhecível, sendo alimentado pela energia geotérmica do vulcão. O CEO não gosta disso e manda um soldado queimar aquilo que já foi o faro, mas como o sistema do vulcão estava interligado com ele, a instalação começa a cair e ser tomada pela lava. O CEO morre quando a estátua de Ted cai em cima dele e Eloy e Alva conseguem escapar. Agora pronta para pegar Hefesto, Eloy junta seus aliados para ir até o Caldeirão Gemini, que por causa de um problema precisou ter sido criado um segundo núcleo, permitindo instalar Gaia em um para capturar Hefesto no outro. Eloy, Vor e Beta vão para lá enquanto os outros vão criar distrações em outros caldeirões para despistar os Zeniths. Eloy e Beta conseguem capturá-lo, mas os Zeniths chegam. Eric mata o Vol e captura Beta. Tilda solta um Taioken e salva Eloy. Ela acorda em uma antiga mansão de Tilda que mostra suas obras de arte que ela trouxe da Holanda, sua terra natal, e faz um lanche que é desperdiçado em uma longa conversa entre as duas. Tilda revela que Silence prometeu máquinas para regá-la a conquistar os Tenakths e em troca ela ajudaria a invadir a base dos Zeniths para derrotá-los. Tilda resolve apoiar uma invasão, mas Eloy promete que não será necessário, pois tem um plano B. Além disso, ela vai até o Bosque Memorial e impedir o ataque de Regala. Eloy consegue derrotá-la e decide se ela vive ou morre. Se decide matá-la, o Kotalo a mata e Eloy fica com seu arco. Se decide deixá-la viver, ela ajuda na batalha final. Agora, finalmente, todos os aliados, incluindo Silence com sua arma para desativar os escudos Zeniths, se unem para a missão final e invadir os Zeniths. Tilda revela uma entrada secreta e avançam encontrando muitas máquinas deles, mas a Eloy usa seu plano B, que era pedir para Beta colocar a matriz de Hefesto na base para que ele fabrique as máquinas de Hefesto para combater os espectros dos Zeniths. Se a Eloy tiver deixado a Regala viver, ela morre ao ser cercada por eles. Eric intercepta o grupo, Eloy o derrota e Zou o mata. Agora, conseguindo subir até a torre, elas descobrem que na verdade não foram os Zeniths que ativaram Hades, e sim uma entidade chamada Nemesis. É ele que destruiu o planeta Sirius e estava vindo para a Terra atrás dos Zeniths para destruí-los. Tilda mata Gerard e revela que essa entidade é uma entidade formada pela cópia das consciências dos Zeniths e que ele quer se vingar de todos os humanos. Ela também revela que amava Elizabeth e se arrependeu muito por deixá-la na Terra, mas dessa vez irá levar Eloy no lugar e as duas lutam. Eloy vence o escudo de Spectro Prime de Tilda e eles recuperam Gaia, se preparando também para a chegada de Nemesis. Silence, que pensava em deixar a Terra, decide ficar para ajudar. E esse é o fim da história principal de Horizon Forbidden West. Agora vamos discutir os plots e o final da história. Lembrando que essa é uma análise inicial, ainda vou fazer o 100% do jogo, analisar os textos, rever diálogos, procurar segredos e easter eggs, e vou detalhando as informações em vídeos dedicados. Depois de tudo isso, vou comparar com as teorias que eu já comentei no canal e falar sobre as teorias para os próximos jogos. Se vocês verem algum erro ou souberem de alguma coisa que eu não citei, podem comentar. A Odisseia não explodiu. Embora tenha sido citado no
jogo anterior, que a Odisseia, havia explodido. Eu venho cantando essa bola desde o começo do canal. Não teria por que eles dedicarem tanta informação sobre a Odisseia para não usá-la no futuro. Além disso, não havia ninguém na Terra com tecnologia para ativar o Hades, somente se ele tivesse algum sobrevivente humano vindo do espaço. O que deu para ver agora em Horizon Forbidden West é que a ativação da Praga Faro não foi culpa deles, mas eles já esperavam uma catástrofe iminente. Poderia ser uma praga agrícola, um meteoro, uma injeção solar, vírus zumbi, revolução das IAs, qualquer coisa, mas eles precisavam pensar em alguma forma de fugir da Terra. Coincidentemente, acabou sendo a Praga Faro. O destino deles foi o sistema Sirius, que é um sistema binário, ou seja, lá a música Quando o Segundo Sol Chegar faria mais sentido. É um sistema de estrelas relativamente próximo do sistema solar, fica apenas 8,6 anos-luz. Agora vimos que eles são responsáveis sim pelo envio do sinal. Ah, mas foi o Nemesis que enviou, não foram eles. Mas o Nemesis foi criado por eles, e a irresponsabilidade deles de o terem criado e não ligar para o sofrimento dele foi o que provocou tudo isso. Agora, resumindo a trajetória da Odisseia, ela saiu da Terra no ano de 2065. Segundo Gaia, ela levaria 300 anos para chegar até Sirius, ou seja, a primeira nave teria uma velocidade média de 0,029 vezes a velocidade da luz e chegou lá mais ou menos no ano de 2365. Antes do ano 3000, Nemesis foi criado a partir da junção dos construtos do membro de Fire Zenith, mais ou menos igual acontece com Alt Cunningham em Cyberpunk. Como seus criadores não viram utilidade dele, o deixou confinado por décadas até que no ano de 3012 ele fugiu do seu confinamento, hackeou o sistema dos Zeniths, fabricou um corpo para si, mais ou menos como o Ultron fez nos Vingadores Era de Ultron. A diferença é que o Nemesis conseguiu destruir todos, exceto os que fugiram como Tilda, Geralt e Eric. Vimos em um dos momentos da reviravolta da história do jogo que o pessoal do Fire Zenith voltou para a Terra e que estavam buscando a mesma coisa que Eloy, a cópia de Gaia. No caso deles, essa cópia seria usada para terraformar outro planeta para viver. Quem jogou Spore talvez lembre de algo parecido quando chegamos no centro da galáxia e ganhamos um artefato que permite terraformar qualquer planeta para que ele desenvolva vida. É mais ou menos isso que eles querem fazer tendo Gaia. Outro clone de Elizabeth. Estimando a velocidade da Odisseia sendo de 0,297 vezes a velocidade da luz, ou seja, 10 vezes mais rápida que a primeira versão da Odisseia, no caso em que eles teriam partido de Sirius assim que o sinal foi enviado, que a gestação de Beta teria sido gerada assim que eles partiram e que a viagem teria durado 29 anos do ponto de vista de alguém que está na Terra, então a Beta está quase fazendo 27 anos de idade no jogo do ponto de vista dela, já que dentro da nave, segundo a teoria da relatividade, o tempo passaria mais devagar em relação a um observador parado fora da nave. Ou seja, para quem estava dentro da nave se passaram 3 anos a menos do que alguém que estava fora da nave. Considerando que a Eloy tem quase 20 anos, então a Beta seria biologicamente 7 anos mais velha, a menos que a gestação dela tivesse sido iniciada quando a viagem estivesse muito mais avançada, mas até o momento eu não encontrei nada datando esse momento. Percebo que Beta é muito mais pessimista e tem um semblante bem mais triste que Eloy, apesar de terem o mesmo DNA. Isso porque somos o que o mundo nos transformou e não o que fomos nascidos para ser. Eloy foi educada por Rost e, apesar de ser exilada do Nora, teve muito mais liberdade para decidir o que fazer e correr atrás das soluções de seus problemas. Ao contrário de Beta, que passou a vida inteira escravizada pelos Zeniths. O sinal de humanidade que recebeu foram os encontros com Tilda e suas obras de arte. Quanto a Tilda ter recolhido material genético de Elizabeth para criar Beta, acredito que ela deve ter conseguido isso em algum dos momentos de intimidade que tiveram, já que Tilda não tinha acesso aos arquivos do projeto Zero Dawn. O destino de Ted Faro. A parte que descobrimos o que aconteceu com Ted Faro começou empolgante e terminou decepcionante. Descobrimos que ele transformou seu bunker em uma pirâmide faraônica, decorando com estátuas ao estilo egípcio, mas que engrandecessem seus feitos durante a vida e enterrando consigo seus servos em busca de uma vida eterna. Quando desvendamos o lugar, Eloy vê o que Ted Faro se tornou, passando quase 1000 anos vivendo naquela forma terrível e sozinho, aparentemente sofrendo. E sim, aquela coisa vermelha que vemos no holograma é sim o Ted Faro. Embora esse destino seja uma grande punição para tudo que ele fez, na hora que poderíamos ver com nossos próprios olhos o que ele se tornou, o soldado do CEO manda queimá-lo e a única coisa que presenciamos é seus grunhidos. Acredito que todo mundo que jogou queria ter visto ele e a decisão da guerrilha de não mostrá-lo decepcionou muita gente. Vi muita gente com dúvidas se ele sobreviveu e se não teriam mostrado ele para revelar que ele estaria vivo em uma DLC ou no próximo jogo, mas eu acredito que isso não seria motivo para não terem mostrado. Eu acho que ele morreu mesmo. Talvez só censuraram ele para não subir a idade indicativa do jogo. Quem sabe não mostraram ele para mostrar depois em uma Director's Cut no futuro, já que isso está na moda nos jogos da PlayStation. Conversa com Tilda. Tivemos uma longa conversa
conversa com Tilda. Não dá pra levar muito a sério essa conversa, já que vemos depois que ela contou várias mentiras, mas dá pra ter uma noção do seu passado, que ela era de uma família rica holandesa e sobreviveu a um ataque terrorista que alagou todo o lugar em que morava. Só sobreviveu porque foi trancada em um cofre por seus pais que acabaram morrendo. Depois disso, ela ficou rica inicialmente com análise técnica, depois criando algoritmos de verificação de autenticidade de obras de arte, mas que depois acabou sendo mais útil na utilização desses dados para espionagem, não muito diferente do que as redes sociais fazem hoje. Nessa conversa, descobrimos também algumas coisas interessantes, como que ela teve um relacionamento com Elizabeth, embora não fique muito claro se tenha sido amoroso, mas era no mínimo uma amizade muito forte. Outra coisa interessante que dá para tirar dessa conversa é que descobrimos que a Elizabeth já planejava criar Gaia antes mesmo da Praga Faros, de forma que Gaia gerenciasse tudo o que ocorreria no planeta, impedindo grandes catástrofes naturais ou até artificiais. Mas como é explicado por Tilda, isso não foi possível porque as autoridades já estavam fechando o cerco contra a criação de inteligências artificiais. Isso explicaria o porquê ela já teria a solução do projeto Zero Dawn na manga quando Ted Faro pediu a ajuda dela. Isso também se encaixa com a teoria que eu já comentei aqui, de que a Elizabeth poderia ter ativado a Praga Faro para conseguir colocar esse plano em prática. A Tilda mostra que sabe muita coisa sobre Eloy a partir do foco que ela quebra e joga no chão lá no centro de testes para a Silence não monitorá-la mais. Depois disso, tudo que ela fala sobre os planos do Farzenit e dela não dá para acreditar, já que descobrimos depois que tudo isso era mentira e que tudo aconteceu por causa de Nemesis. Ao final, a conversa termina à mesa quase do mesmo jeito que começou, um grande desperdício de comida. O final. Ao final do jogo, depois da batalha final, temos informações reveladoras sobre a existência de Nemesis e de como ele foi atrás dos Zeniths fugitivos. Ao saber que eles iriam para a Terra, Nemesis enviou um sinal para ativar Hades para destruir a vida na Terra, de forma que eles não tivessem um porto seguro. Segundo Tilda, ele fez tudo isso por vingança contra os Zeniths, mas o quanto isso é verdade? Será que eles não têm uma culpa maior que essa? Será que Nemesis é só a cópia deles mesmo ou tem alguma coisa a mais por trás? Percebam que além de Tilda, o único que sabe sobre Nemesis é Silence, e ele chega depois dela morrer, ou seja, ele não viu o que ela falou sobre ele, então se ela falou alguma mentira, ele não viu para avisar. Por falar em Silence, ele demonstrou o jogo inteiro que só vai explicar para Eloy alguma coisa se ela achar necessário. Com certeza ele sabe mais coisas sobre Nemesis e não contou, então aguardem que provavelmente a história dele terá mais detalhes além do que foi mostrado. Talvez algum segredo muito bombástico, como a mente de Elizabeth estar ali no meio também, se é que uma máquina ou se são várias, etc. Silence também revela que Hades também recebeu informações do Nemesis, como informações sobre quem é ele, quem são os Zeniths e dados para quebrar os escudos dos Zeniths, talvez achando que Hades precisaria disso para derrotá-los. Depois do final, eu ainda vou jogar as missões secundárias, então existem muitos detalhes que eu ainda vou descobrir, mas pelo menos com o que foi mostrado na história principal, podemos ver como está a situação para o próximo jogo ou DLC. No centro de controle regional está Gaia com 7 funções subordinadas, Minerva e Lítia, que já cumpriram suas funções, Poseidon e Éter, que não vão mudar muita coisa, Apolo, que agora permite ensinar toda a população humana, o que não significa necessariamente que as tribos vão deixar de existir num instante. Algumas, como os Nora, não vão aceitar receber ensinamentos dos antigos. Os Banuks também não vão dar muita bola. Os Oseram e os Karjas talvez se interessem mais, nomeando estudiosos para aprender melhores tecnologias, mas sem mudar muito sua cultura. Os Tenect se interessarão apenas em aprender táticas militares. Os Utaros se interessarão apenas em tecnologias agrícolas. Os Quen, de certa forma, já têm muita informação dos antigos, mas irão limitar o conhecimento aos videntes, assim como já é feito. Além disso, existem muitas outras tribos espalhadas pelo mundo a serem ensinadas. E tem outra coisa, com a chegada iminente de Nemesis, não acho que vai ter muito tempo para mudar alguma coisa até o próximo jogo. Gaia também está com Deméter e Artemis, que agora com Apolo poderão terminar suas funções criando plantas e animais mais complexos com a ajuda dos humanos, agora educados por Apolo. As duas funções que faltam são Hades, que Eloy apagou, mas eu aposto todas as minhas fichas de que Silence tem uma cópia e que não é necessário na Terra, mas seria útil no caso de se terraformar outro planeta. E também Hefesto, que precisa estar solto para que existam máquinas hostis para se lutar no próximo jogo ou na próxima DLC. Diria até que ele seja o motivo de Silence desistir de ir ao espaço com a Odisseia, já que ele precisaria de Hefesto para terraformar outro planeta. A Odisseia está em órbita da Terra, provavelmente com mais Zeniths lá. Como a beta diz, podem ter outros Zeniths espalhados no espaço. Nada impede que eles apareçam na Terra, peçam socorro ou até encontrem alienígenas. Bem, é isso que eu tinha para falar nesse momento. Agora vou curtir tudo que o jogo tem para mostrar, além da história principal. Quando estiver disponível
disponível, eu vou fazer isso em live. Minhas férias acabaram, então o ritmo de vídeos vai voltar a ser um por semana. Dependendo do vídeo ou do que tiver para fazer, se espera aumente. Mas como eu sempre digo, eu prefiro fazer assim do que diminuir a qualidade dos vídeos para postar mais. Para saber quando os vídeos saírem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Muito obrigado por assistir o vídeo e adiante a PV!